A chuva torrencial caía sobre Lisboa naquela noite. O vento cortante se misturava ao som do trovão, criando um cenário tão sombrio quanto a alma de Cristiano Ronaldo naquele momento. O solitário astro do futebol, conhecido por sua força e garra em campo, agora estava vulnerável, afundado na dor de uma perda irreparável. A irmã que sempre esteve ao seu lado, sua confidente, sua amiga, havia morrido de forma trágica em um acidente de carro. O vazio em seu peito era algo que nem o futebol, nem os milhões de fãs poderiam preencher. Antes de começar, se você se interessou por essa história, deixe seu comentário com o número 1 e se inscreva no canal. Caso contrário, deixe seu like e nos diga o que não gostou. E lembre-se, fique até o final do vídeo, pois temos uma surpresa que vai te surpreender. Ronaldo caminhava pelas ruas da cidade que um dia lhe trouxe tanto orgulho, mas agora parecia deserta e opressiva. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, nem por que continuava andando sem rumo. Seus pensamentos estavam um turbilhão, um emaranhado de lembranças da infância, da juventude compartilhada com a irmã, da dor da perda, da sensação de estar sozinho. No fundo, ele sabia que, por mais que o mundo o adorasse, ele estava perdido. As ruas estavam vazias e a chuva parecia refletir sua tristeza. Enquanto ele caminhava pela calçada escorregadia, as luzes dos carros e dos postes pareciam fantasmas em sua visão turva. Ele estava sendo seguido por um grupo de paparazzi, mas não importava mais. Ele não tinha energia para se preocupar com suas câmeras, seus flashes e suas perguntas impertinentes. Ronaldo estava acostumado com os olhares invasivos, mas naquela noite ele estava mais vulnerável do que nunca. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, e a dor em seu coração parecia aumentar. Foi quando ele viu algo estranho à sua frente, um movimento. Alguém parado embaixo de uma marquise, como uma sombra perdida. Ele se aproximou, instintivamente sentindo que precisava de companhia, que precisava de alguém que entendesse a dor que ele estava sentindo. Ao se aproximar, ele viu um homem, mais velho, com uma barba desgrenhada e roupas rasgadas. Era João, um homem de aparência cansada, mas com olhos penetrantes que pareciam carregar histórias de sofrimento e resistência. João não era ninguém importante para o mundo, mas naquele momento, ele era o único ser humano em Lisboa que parecia compreender a solidão de Ronaldo. O encontro não foi por acaso, mas um sinal do destino. João estava sozinho, tal como Ronaldo, mas sua luta era contra os fantasmas do passado e não contra os paparazzi. Ele havia sido um veterano de guerra, mas a guerra que ele enfrentava agora era muito diferente daquelas que ele havia conhecido no campo de batalha. João, agora sem casa, sem família, se tornara uma sombra vagando pelas ruas de Lisboa. Mas naquela noite, ele fez algo inesperado. Sem aviso, um grupo de agressores apareceu nas sombras, avançando para atacar Ronaldo. João, com a agilidade de alguém que conhecia o perigo de perto, interveio rapidamente, socando um dos agressores e empurrando o restante para longe. Em um movimento rápido, ele puxou Ronaldo para um beco, afastando-o do confronto iminente. Cristiano, atônito com o que acontecia, olhou para João com uma mistura de gratidão e incredulidade. Como alguém como João, com tão pouco, poderia ser tão rápido e destemido? Mas João apenas olhou nos olhos de Ronaldo e disse, com uma calma surpreendente: Você também está perdido, não é? Eu entendo. As palavras eram simples, mas carregadas de um significado profundo. Elas penetraram o coração de Ronaldo, como uma lâmina que corta a dor, mas ao mesmo tempo alivia. Neste momento, Ronaldo sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma conexão genuína com outro ser humano. Ele percebeu que, por mais que sua fama e sua riqueza o tivessem afastado das pessoas, ele ainda poderia se conectar com os outros.
Talvez fosse o momento de começar a reconstruir sua vida, não com a dor do passado, mas com a força que poderia encontrar nos outros. João, aquele homem sem teto e sem nome, havia lhe dado algo que nem o melhor time de futebol do mundo poderia oferecer. Um lembrete de que a humanidade, a compaixão e a verdadeira amizade são forças que podem transformar até as vidas mais quebradas. Cristiano Ronaldo, que por muito tempo havia sido o líder em campo, agora se encontrava como um homem em busca de redenção. E João, o homem que havia salvado sua vida naquela noite, se tornaria sua chave para recomeçar. O que Ronaldo não sabia era que essa noite seria apenas o começo de uma jornada que não apenas mudaria sua vida, mas também a vida de João. Após o encontro inesperado com João, Cristiano Ronaldo se viu em um momento de introspecção profunda. A noite, embora ainda marcada pela tempestade, agora parecia carregar uma leve brisa de esperança. Ele se sentou na beirada do beco, o som da chuva se misturando ao distante eco dos paparazzi que finalmente desistiram de seguir. Não era a fama nem as multidões que o definiriam naquele momento. Era o homem diante dele, João. Está gostando do que está assistindo? Então, curta o vídeo, comente e se inscreva no canal para receber mais conteúdo incrível. Se não curtir, deixe seu like também e compartilhe sua opinião nos comentários. E, por favor, assista até o final porque a reviravolta vai te deixar de queixo caído. Você pode estar se perguntando quem eu sou, mas no fundo, somos muito parecidos. João disse calmamente, acendendo um cigarro improvisado com um pedaço de papel e um fósforo encontrado em um dos bolsos rasgados de sua jaqueta. Ronaldo observou-o, curioso. João parecia ser uma figura perdida, mas ao mesmo tempo havia uma força inusitada em suas palavras e na maneira com que se expressava. Ronaldo, ainda atordoado, não sabia como responder. Como alguém tão simples e destituído poderia compreender sua dor? Ele, que tinha o mundo a seus pés, sempre rodeado por segurança, fãs e luxo, sentia uma saudade profunda da sua irmã. Ela sempre fora seu apoio emocional, o único porto seguro em sua vida turbulenta. Agora, ele se via vazio, sem direção, sem saber para onde ir ou o que fazer. Eu não sou forte como pensam, pensou Ronaldo. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o futebol podem me dar o que eu realmente preciso. João, percebendo o silêncio de Ronaldo, começou a falar de sua própria vida, de suas lutas e de como a vida o havia levado a se tornar um homem sem casa. Eu fui soldado. Tive minha parte de glória, de vitórias e de batalhas, mas nenhuma delas me preparou para a guerra que enfrentamos dentro de nós mesmos, disse João, com uma tristeza que cortava a noite chuvosa como uma lâmina afiada. Ele continuou: a guerra que enfrentei não era contra um inimigo externo, mas contra a sociedade. Fui abandonado, esquecido e deixado para morrer nas ruas. Mas no fundo, eu sabia que minha alma ainda estava viva. Como eu disse, somos parecidos. O que você sente agora, essa dor, essa solidão, eu senti isso por anos. E ainda sinto, todos os dias. Só que, ao contrário de você, eu não tenho ninguém para me salvar. Você tem uma chance de mudar tudo. Aproveite-a, Ronaldo. Essas palavras ecoaram profundamente na mente de Cristiano. Ele estava acostumado a ser o líder, o salvador, o homem que era admirado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas naquela noite, ele sentiu que precisaria de ajuda, que ele também precisava de alguém para guiá-lo. João, aquele homem simples e duramente esculpido pelas dificuldades da vida, agora parecia ser a chave para sua recuperação. Ele tinha a sabedoria de quem já passou pela dor e pelo sofrimento. E talvez, ao ajudar João, Ronaldo encontraria uma maneira de lidar com seu próprio sofrimento. Naquela noite, Ronaldo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele faria mais do que apenas ajudá-lo a sobreviver nas ruas.
Ele daria a João uma chance, uma nova vida, longe do abandono e da solidão. No entanto, ele sabia que isso não seria fácil. Para começar, ele teria que enfrentar algo muito mais profundo do que a dor da perda de sua irmã, a dor do abandono e a luta pela sobrevivência. E mais importante, ele teria que enfrentar seus próprios demônios interiores. Eu vou te tirar dessa vida, João, disse Ronaldo com uma convicção renovada, olhando nos olhos do homem. João, sem saber o que esperar, deu um sorriso cansado, mas cheio de gratidão. Ele sabia que a promessa de Ronaldo era mais do que palavras vazias. Ronaldo, o homem que tinha o poder de mudar o destino das pessoas com um simples gesto, agora tinha a chance de mudar a vida de alguém de forma real e duradoura. Mas ele também sabia que isso exigiria coragem, ação e, talvez, mais do que ele pudesse oferecer. No dia seguinte, Ronaldo voltou ao local onde se encontraram. João já não estava mais lá, mas Ronaldo sabia onde procurá-lo. Ele seguiu as pistas até que encontrou João novamente, desta vez sentado em um banco de praça, com um olhar perdido, mas ainda esperançoso. Ronaldo não hesitou. Ele se aproximou, sentou ao seu lado e, com um sorriso sincero, disse: Vamos começar uma nova jornada juntos. Os dias seguintes foram um turbilhão para Cristiano Ronaldo. Ele sabia que não poderia continuar se afundando na dor da perda. João havia plantado uma semente de esperança em seu coração, algo que ele não sentia há muito tempo. Decidido a mudar sua trajetória, Ronaldo começou a agir. Ele sabia que não poderia dar a João apenas uma vida melhor. Ele precisava dar-lhe uma chance de se reerguer, uma chance de encontrar a paz e, quem sabe, até resgatar seu próprio espírito. Com a mente focada em ajudar João, Ronaldo começou a procurar maneiras de realmente fazer a diferença na vida do homem sem teto. Ele o convidou para um almoço em um restaurante tranquilo e discreto, longe das câmeras e da pressão do mundo exterior. A comida era simples, mas o ambiente era acolhedor. Ronaldo queria que João se sentisse confortável, sem o peso da sociedade o observando. Eu sei que você já passou por muita coisa, disse Ronaldo enquanto tomava um gole de água, olhando João nos olhos. Mas eu quero tentar te dar uma nova oportunidade, uma chance de reconstruir a sua vida. João ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando as palavras de Ronaldo. Ele estava acostumado a viver na rua, a lutar para sobreviver, mas nunca imaginou que um dia alguém tão famoso e poderoso como Cristiano Ronaldo se importaria com ele. Ele sabia que era difícil acreditar em algo que parecia bom demais para ser verdade, mas a sinceridade nos olhos de Ronaldo o fez pensar que talvez isso fosse real. Eu não sei por onde começar, João respondeu com a voz baixa e os olhos tristes. Fui esquecido por tanto tempo. Acho que já me acostumei a ser invisível. Ronaldo olhou para ele com compreensão. É por isso que estou aqui. Vamos começar por aqui. Não vamos te deixar ser invisível. Você não precisa mais se esconder. Ele sorriu, sentindo que esse era apenas o primeiro passo em direção a uma nova vida para João. A primeira coisa que Ronaldo fez foi garantir que João tivesse um lugar para ficar. Ele o acomodou em um hotel confortável, onde João poderia descansar e se recuperar da exaustão física e emocional. Mas Ronaldo sabia que apenas dar-lhe uma cama confortável não seria suficiente. João precisava de algo mais. Ele precisava de dignidade, de um propósito, de uma razão para continuar. Nos dias que se seguiram, Ronaldo arrumou um trabalho temporário para João em um projeto de caridade que ele estava organizando relacionado à assistência a moradores de rua. O trabalho não era pesado, mas deu a João uma sensação de propósito. Ele ajudava a organizar roupas, alimentos e outras doações, algo que, de algum modo, o conectava de volta com a humanidade.
Ele começou a sentir que poderia ser útil novamente, que sua vida ainda tinha valor e que talvez ele pudesse fazer algo para retribuir ao mundo todo o mal que havia sofrido. Enquanto isso, Ronaldo dedicava parte do seu tempo a ajudar João a lidar com seu passado. Eles passavam horas conversando sobre os erros e os traumas de João, e Ronaldo se tornou o confidente que João nunca soubera que precisava. Embora a vida de João tivesse sido marcada por abusos e dificuldades, Ronaldo o encorajava a ver que não era tarde demais para mudar. Ele o incentivou a perdoar a si mesmo e a acreditar que ele era digno de uma vida melhor. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando Ronaldo descobriu um segredo do passado de João. Durante uma das conversas, João mencionou de maneira casual que ele havia sido parte de um experimento militar secreto durante sua juventude, algo que havia sido mantido em segredo até hoje. Ele falou sobre um incidente no qual foi envolvido e como, depois de anos, se viu abandonado por um governo que usara sua vida como um peão em uma guerra que ele nem sequer compreendia. Ronaldo ficou chocado ao ouvir isso. Ele sabia que João estava falando sério, e a gravidade das palavras dele não passou despercebida. João, o homem que ele tentava ajudar, tinha sido mais do que um simples ex-soldado. Ele havia sido vítima de algo muito maior, de uma conspiração que destruíra sua vida de forma irreversível. Ronaldo sabia que para ajudar João a se reerguer, ele teria que fazer mais do que apenas arranjar um emprego ou um lugar para morar. Ele teria que ajudá-lo a lutar por justiça. Determinados a desvendar esse mistério, Ronaldo e João começaram a investigar os detalhes do passado de João. Eles encontraram pistas que os levaram a um antigo caso militar, agora arquivado, que envolvia um experimento secreto com ex-soldados. A cada passo, Ronaldo ficava mais indignado, mais determinado a expor a verdade e fazer justiça. Ele sabia que a revelação desse segredo poderia trazer consequências, mas ao mesmo tempo, ele sentia que era a única maneira de João realmente curar suas feridas. Enquanto a investigação avançava, Ronaldo não deixou de pensar em como essa jornada estava mudando a vida dele também. Ele começou a perceber que a ajuda que estava oferecendo a João não era apenas um ato de caridade, estava lhe permitindo descobrir algo mais profundo sobre si mesmo. Ele estava aprendendo a lidar com sua própria dor, a ver a vida com novos olhos. Através de João, Ronaldo estava redescobrindo a importância de ajudar os outros, de lutar por justiça e de encontrar um propósito maior na vida. À medida que os dias passavam, a relação entre Ronaldo e João se tornava mais forte. O ex-jogador, que antes se sentia perdido e imerso em suas próprias feridas emocionais, agora estava imerso na missão de ajudar João. Mas a verdade que ele descobriu sobre o passado de João, o envolvimento dele em um experimento militar secreto, o deixou inquieto. A cada novo passo, o peso da descoberta aumentava. Ronaldo sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. O homem que ele tentava ajudar não era apenas um ex-soldado, mas alguém que havia sido usado e, em muitos aspectos, jogado fora por um sistema impiedoso. João, por outro lado, mostrava uma resistência silenciosa a reviver aquele capítulo doloroso de sua vida. Ele sabia que a revelação da verdade poderia trazer um risco imenso, mas ao olhar para Ronaldo, que estava tão comprometido com a causa, ele sentia que era hora de finalmente contar sua história de maneira completa. A dor e a raiva que João sentia em relação ao passado não seriam mais mantidas em segredo. A verdade precisava ser compartilhada, não apenas para sua própria cura, mas para fazer justiça, para dar um sentido maior ao sofrimento que ele havia vivido. Ronaldo, por mais que fosse um ícone global, sentia que essa jornada estava além das suas forças e habilidades habituais. Ele estava acostumado a enfrentar desafios no campo de futebol, a lutar contra adversários visíveis e tangíveis. Mas essa era uma batalha diferente.
Ele agora estava enfrentando uma conspiração militar, um segredo enterrado nas sombras por anos. Não seria algo que ele poderia resolver com sua fama ou riqueza. A justiça que João merecia exigia mais do que simples gestos de bondade. Exigia coragem, determinação e, acima de tudo, uma estratégia para expor a verdade sem colocar as vidas de ambos em risco. Em uma tarde chuvosa, Ronaldo e João se encontraram em um pequeno café escondido em um bairro tranquilo de Lisboa. Era um lugar afastado da agitação das ruas turísticas, um refúgio onde eles poderiam falar livremente sem se preocupar com os olhares curiosos ou os flashes dos fotógrafos. Ambos estavam cientes da gravidade da situação. João, com a voz baixa e hesitante, finalmente começou a compartilhar mais sobre seu passado. Fui recrutado pelos militares quando tinha apenas 18 anos. Achava que estava indo servir ao meu país, ajudar na defesa da nossa pátria. Mas o que eu não sabia era que o que eles estavam fazendo conosco era algo bem diferente. Eles estavam testando nossos limites, nossas reações em situações extremas, e muitas vezes não tínhamos controle sobre o que acontecia conosco. Era um experimento que aos poucos foi destruindo nossas vidas. João contou como os militares haviam escolhido ele e outros jovens para um programa secreto. Eles eram enviados para missões especiais com a promessa de serem heróis, mas mal sabiam que eram parte de um experimento psicológico, onde suas reações eram observadas e manipuladas. Durante essas missões, ele presenciou horrores indescritíveis, mas mais do que isso, o que mais doía era a sensação de ser tratado como uma peça descartável, algo que poderia ser jogado fora quando não fosse mais útil. A lealdade e o dever que ele sentia foram substituídos pela desconfiança e pelo medo. Quando o experimento acabou, todos nós fomos descartados. Aqueles que sobreviveram, como eu, foram jogados nas ruas, sem suporte, sem ajuda. Fui deixado para trás, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer. Mas o pior de tudo foi saber que fui usado como uma cobaia e ninguém nunca pagou por isso. Ronaldo, ouvindo a história, sentiu uma raiva crescente, não apenas pela situação de João, mas também pelo sistema que permitiu que ele fosse tratado dessa maneira. Ele sabia que não poderia simplesmente ficar à margem, que a injustiça que João sofreu precisava ser corrigida. Ronaldo, no fundo, se via refletido em João. Ambos haviam sido vítimas de forças maiores, que os usaram e depois os abandonaram. Agora, ele sentia que a única maneira de seguir em frente era ajudar João a buscar a justiça que ele merecia. Mas a jornada não seria fácil. Ronaldo sabia que, para enfrentar a máquina imensa que estava por trás do experimento militar, ele precisaria de mais do que apenas a boa vontade de João e sua própria fama. Eles precisavam de informações, provas e, principalmente, aliados poderosos que estivessem dispostos a lutar ao lado deles. Ronaldo sabia que isso implicava em correr riscos, em se envolver com pessoas poderosas e possivelmente perigosas. Decidido a ajudar João, Ronaldo começou a usar seus contatos e seus recursos. Ele entrou em contato com advogados de direitos humanos, investigou o caso por conta própria e começou a reunir as peças do quebra-cabeça que João tinha compartilhado com ele. Ronaldo, que sempre foi visto como um líder no campo, agora se via como alguém em uma batalha completamente diferente, mas igualmente importante. Para ele, essa não era mais uma questão de futebol. Era uma questão de justiça, de dar a João a oportunidade de se reerguer e de garantir que aqueles que haviam destruído tantas vidas pagassem por seus crimes. Enquanto isso, João tentava se ajustar à nova vida que Ronaldo lhe oferecia. Ele se acostumou a ter um teto sobre a cabeça, a ter um trabalho, a ter uma vida simples e digna. Mas, por mais que ele fosse grato, havia sempre algo em seu coração que não se acalmava: o peso do passado.
O que ele havia vivido nunca poderia ser apagado. O que ele sofreu jamais seria esquecido. Mas talvez, ao expor a verdade e trazer à tona as atrocidades que ocorreram durante aquele experimento, ele poderia finalmente encontrar um pouco de paz. A investigação sobre o passado de João se tornou uma missão em si mesma para Ronaldo. Ele sabia que, para dar a João uma verdadeira chance de recomeçar, precisava enfrentar o sistema que havia destruído a vida do homem que agora se tornava seu amigo. A tarefa não seria fácil. Em seu mundo, ele estava acostumado a resolver problemas com habilidade e destreza, mas agora o jogo era outro. Não havia mais um campo de futebol ou uma bola para dominar. Era a realidade crua e impiedosa da burocracia e das conspirações que se escondem nas sombras. Ronaldo começou a usar suas conexões, tanto no esporte quanto fora dele, para desenterrar mais informações sobre o experimento militar de que João havia sido parte. Ele contratou advogados e investigadores privados buscando qualquer pista que pudesse levar a uma prova concreta do que realmente acontecera. Mas quanto mais eles investigavam, mais eles se deparavam com um muro de silêncio. Informações confidenciais estavam sendo mantidas sob segredo, e aqueles que pareciam saber mais sobre o caso estavam, de alguma forma, protegidos ou amedrontados para falar. Durante as semanas que se seguiram, a situação ficou cada vez mais difícil. Ronaldo, acostumado com a pressão e os holofotes, agora sentia o peso de um tipo diferente de pressão. Ele não estava mais apenas sendo observado pela mídia. Ele estava lidando com poderosas figuras que prefeririam ver a história de João enterrada para sempre. Cada passo que dava parecia levá-lo mais fundo em um labirinto perigoso. Mas ele não podia mais recuar. João havia confiado nele, e agora, Ronaldo sabia que não havia volta. Eles estavam juntos nessa, e ele faria tudo o que fosse necessário para ajudar João a ter justiça. As conversas entre Ronaldo e João se tornaram mais profundas e intensas. Cada revelação que João fazia sobre seu passado militar só fortalecia a determinação de Ronaldo. João falava sobre o treinamento intenso, os experimentos psicológicos aos quais foi submetido e como tudo foi escondido sob uma fachada de patriotismo e dever. Fomos tratados como ratos de laboratório, João dizia com uma tristeza que se refletia em seu olhar. Não éramos heróis, éramos apenas peças descartáveis em um jogo que ninguém pediu para jogar. Mas Ronaldo, com toda a sua experiência em lidar com adversários formidáveis, sabia que não poderia entrar em batalha sem estar preparado. Ele sabia que a verdade seria a única arma capaz de derrubar a muralha de mentiras que havia sido erguida ao redor do experimento militar. No entanto, ele também sabia que expor essa verdade não seria simples. Havia forças poderosas trabalhando para manter o silêncio, e ele estava entrando em um território perigoso. Mas, como sempre, Ronaldo não se deixava intimidar. Ele sentia que era a única pessoa que poderia dar a João a chance de se vingar do que havia sido feito a ele. Em um encontro clandestino com um dos antigos colegas de João, Ronaldo conseguiu obter uma informação crucial. O homem, um ex-oficial militar, havia sido demitido após tentar levantar suspeitas sobre o que acontecia no experimento. Ele revelou que havia documentos secretos que provavam as atrocidades cometidas pelo governo. No entanto, ele também alertou Ronaldo sobre o perigo de tentar expor esses documentos. Eles vão te destruir, Ronaldo. O ex-oficial disse com uma voz grave, olhando por sobre o ombro, como se temesse ser ouvido. Este é um jogo muito mais sujo do que você imagina. Eles não vão deixar você se aproximar da verdade sem fazer de tudo para te parar. Essas palavras ecoaram na mente de Ronaldo por dias. Ele sabia que a luta pela verdade seria arriscada, mas ele também sabia que não havia outra opção. Ele e João estavam agora mais próximos da verdade do que nunca.
E o que eles precisavam agora era de provas. Provas que pudessem ser usadas para expor o que havia sido feito a João e a outros como ele. Com a ajuda do ex-oficial, Ronaldo conseguiu localizar os documentos que comprovavam o envolvimento do governo no experimento. Mas ele também sabia que não poderia agir sozinho. Ele precisaria de aliados dentro do sistema para que esses documentos chegassem à imprensa e ao público. Ronaldo entrou em contato com alguns dos jornalistas mais respeitados, aqueles que ele sabia que poderiam investigar e publicar a história sem medo de represálias. Mas, à medida que a investigação se aprofundava, Ronaldo começou a perceber a magnitude da conspiração. As tentativas de sabotar sua investigação começaram a aumentar. Ele começou a receber telefonemas anônimos, avisos sutis de que ele deveria parar com o que estava fazendo e até ameaças veladas à sua família. Mas isso apenas o motivou mais. Enquanto isso, João começava a se sentir mais confiante e mais esperançoso. Ele, que antes achava que nunca teria justiça, agora via uma chance real de expor a verdade. Ele sabia que, ao lado de Ronaldo, ele poderia finalmente obter o reconhecimento que merecia e, mais importante, ajudar a abrir os olhos do mundo para o que realmente acontecera com os homens e mulheres que foram usados como cobaias em um experimento militar. No fundo, Ronaldo sabia que estava se arriscando. Ele estava colocando sua própria segurança e a de sua família em perigo ao se envolver nesse caso. Mas ele também sabia que o que estava fazendo era certo. Ele estava dando a João a chance de reivindicar o que lhe fora roubado, sua dignidade, sua liberdade e, talvez, um pouco de paz. E essa jornada, embora arriscada e cheia de obstáculos, também estava transformando Ronaldo. Ele estava aprendendo o verdadeiro significado da luta pela justiça e o poder de fazer o bem, mesmo quando as chances parecem pequenas. O tempo passou rapidamente enquanto Ronaldo e João se aprofundavam na investigação. As semanas se transformaram em meses, e cada dia trazia novos desafios, mas também novas revelações. Ronaldo, inicialmente uma figura de fama e glória, agora se via imerso em uma luta pela verdade que exigia mais do que apenas recursos financeiros e influência. Ele teve que aprender a ser paciente, a lidar com a burocracia e, acima de tudo, a enfrentar um sistema que estava determinado a manter os segredos de João e de muitos outros enterrados. Com os documentos que haviam sido obtidos, Ronaldo e João começaram a montar o quebra-cabeça. As provas eram irrefutáveis. O governo tinha, de fato, conduzido experimentos secretos com ex-soldados, incluindo João. Esses experimentos, feitos sem o consentimento dos participantes, haviam destruído vidas, causado danos psicológicos profundos e, em alguns casos, até levado à morte. Ronaldo, que sempre havia visto o governo como uma figura protetora, agora tinha uma visão completamente diferente. Ele viu que os mesmos sistemas que deveriam proteger os cidadãos estavam, na realidade, abusando de seu poder e manipulando os mais vulneráveis. Apesar da crescente pressão, Ronaldo se recusou a desistir. Ele sabia que a única maneira de mudar as coisas era expor a verdade ao mundo. E ele não estava mais disposto a permitir que João, ou qualquer outro, fosse apagado. Em reuniões clandestinas com jornalistas e ativistas, Ronaldo começou a montar uma rede de aliados que estavam dispostos a levar a história à imprensa. Mas à medida que a rede de apoio se expandia, as ameaças também se intensificavam. Ronaldo começou a perceber que ele não estava apenas enfrentando um sistema impessoal. Ele estava desafiando uma máquina que não hesitaria em destruí-lo, assim como fez com João e outros como ele. Em uma noite especialmente tensa, Ronaldo e João receberam uma visita inesperada de um dos jornalistas mais renomados que haviam conseguido contatar. Ele trouxe consigo provas adicionais, gravações e documentos que conectavam figuras de alto escalão no governo a esses experimentos militares. Era a confirmação que eles precisavam.
mas também era a chave para um caminho sem retorno. A partir daquele momento, a história estava pronta para ser publicada, e o mundo inteiro ficaria sabendo do que realmente acontecera com João e os outros. Mas, enquanto a tensão aumentava, João começou a mostrar sinais de desgaste. O peso do passado o estava consumindo. Ele não sabia mais como lidar com os fantasmas que assombravam sua mente. A ideia de expor toda a verdade ao mundo parecia certa, mas ao mesmo tempo, João temia que isso o fizesse perder a última chance que ele tinha de encontrar um pouco de paz. E se, ao expor a verdade, eu destruir a minha própria alma? Ele se perguntava. E se eu não conseguir viver com as consequências disso? Ronaldo, ao perceber o sofrimento de João, se aproximou dele em um momento de vulnerabilidade. Eles estavam na casa de um aliado, discutindo as próximas etapas da divulgação das provas. Ronaldo colocou a mão sobre o ombro de João e disse: Não importa o que aconteça, você não está sozinho. Nós já passamos por tanto e agora temos a chance de finalmente colocar tudo em seu devido lugar. Você tem uma nova chance, João. Não é só sobre a justiça que você vai alcançar, é sobre encontrar um novo propósito, uma nova vida. Você merece isso e eu vou estar aqui para te apoiar. Essas palavras trouxeram um pouco de alívio para João, mas ele sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos. Ronaldo, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Ele sabia que estava se arriscando, mas ele não podia mais voltar atrás. As pessoas que haviam sido usadas e jogadas fora como peças descartáveis em um jogo de poder mereciam justiça, e ele estava disposto a lutar por isso. A história de João logo começou a ganhar notoriedade. Quando o jornalista publicou os primeiros detalhes da investigação, as reações foram imediatas. Muitos se solidarizaram com João e com a causa que Ronaldo defendia. Porém, havia também aqueles que tentaram desacreditar a história, alegando que tudo não passava de uma invenção. A resistência foi forte, mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. À medida que as provas se espalhavam, o apoio a Ronaldo e João crescia, e as figuras do governo envolvidas começaram a sentir a pressão. No entanto, a situação estava longe de ser resolvida. Ronaldo sabia que o trabalho estava apenas começando. A divulgação da verdade não seria o fim da luta, mas apenas o início de um processo longo e doloroso. Mas, ao olhar para João, que estava agora mais determinado do que nunca, ele sabia que haviam dado o primeiro passo para a mudança. A história deles não era apenas sobre a vingança de um homem, mas sobre dar voz a todos aqueles que haviam sido silenciados, sobre restaurar a dignidade daqueles que foram esquecidos. Isso não é só por mim, João disse certa noite, enquanto eles discutiam o futuro do caso. É por todos os outros que passaram por isso e que não tiveram chance de lutar. Eu só estou fazendo o que posso para que no futuro ninguém mais passe pelo que eu passei. Com essas palavras, Ronaldo e João selaram sua determinação de seguir em frente, não importa o custo. Eles sabiam que o caminho seria difícil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo, pois, juntos, acreditavam que a justiça prevaleceria no fim. A tensão estava no auge. Ronaldo e João sabiam que a revelação da verdade sobre o passado de João e os experimentos militares secretos não seria fácil. Mesmo com as provas irrefutáveis e o apoio crescente da imprensa e de ativistas, o sistema de poder que havia escondido esses segredos por tanto tempo não se entregaria facilmente. Eles estavam prestes a enfrentar um dos maiores desafios de João, embora mais forte emocionalmente do que antes, ainda carregava o peso do que havia acontecido com ele e com tantos outros. Sua dor não poderia ser apagada, mas ele sabia que, na manhã seguinte, uma reunião crucial estava marcada. Ronaldo e João se encontrariam com um grupo de advogados e jornalistas para discutir os próximos passos. No entanto,
À medida que se aproximavam do local, ambos perceberam que o perigo estava mais perto do que nunca. Ronaldo sabia que eles estavam sendo seguidos. Carros escuros e motos começaram a se aproximar de sua localização e ele sentiu o peso da situação. A tensão no ar era palpável e cada passo parecia ser mais arriscado que o anterior. A sensação de que estavam sendo observados se intensificava, mas Ronaldo sabia que não havia mais volta. Eles haviam se comprometido com a verdade e agora precisavam seguro. Ao chegarem ao local da reunião, a atmosfera estava carregada. Os advogados e jornalistas estavam nervosos, cientes do risco envolvido. Alguns sabiam que, ao divulgar aquela história, suas próprias vidas poderiam ser postas em risco. Mas, apesar do medo, havia também uma sensação de determinação no ar. Ronaldo, com sua presença imponente, deu um passo à frente e olhou para todos os presentes. Estamos aqui para fazer a coisa certa, disse ele, sua voz firme e resoluta. Este é o momento de fazer justiça para todos os que foram usados e esquecidos. Não vamos parar até que a verdade seja ouvida. E assim, a reunião começou. Eles discutiram os detalhes da publicação da história, o cronograma para a divulgação das provas e as medidas de segurança que precisavam ser tomadas. Ronaldo e João sabiam que a verdade seria um peso enorme para o sistema. Eles estavam prestes a expor algo muito maior do que um simples erro cometido por algumas pessoas. O que estava sendo revelado era uma falha sistêmica, uma conspiração que afetava a vida de milhares de pessoas e que não poderia ser ignorada. Enquanto a reunião avançava, a notícia de que a verdade estava prestes a ser exposta começou a se espalhar. À medida que os jornalistas se preparavam para divulgar as provas, Ronaldo e João estavam cientes de que a batalha estava apenas começando. Eles ainda precisariam lidar com as represálias daqueles que fariam de tudo para manter o silêncio. Mas pela primeira vez em muito tempo, João sentiu uma sensação de paz. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, ele havia feito o que era certo. À medida que a história de João e a verdade sobre o experimento militar secreto começaram a ser reveladas, uma onda de indignação tomou conta do público. Jornalistas começaram a publicar as provas, e logo as redes sociais estavam inundadas com notícias e discussões sobre a injustiça que João e outros ex-soldados haviam enfrentado. A pressão sobre o governo e as figuras de alto escalão que haviam tentado encobrir o caso aumentava a cada minuto. Ronaldo, enquanto isso, observava com um misto de orgulho e apreensão. Ele sabia que a exposição da verdade traria consequências, mas também entendia que era a única maneira de dar a João e aos outros que haviam sido usados como cobaias a chance de finalmente encontrar justiça. O apoio público estava crescendo, e mais pessoas estavam se juntando à luta pela verdade. No entanto, as ameaças também estavam se intensificando. Eles estavam enfrentando um sistema poderoso e determinado a proteger seus segredos a qualquer custo. João, apesar da dor de relembrar os horrores do passado, sentia um alívio crescente. A sensação de ser ouvido e a possibilidade de justiça finalmente chegarem à sua vida o fizeram sentir-se mais leve. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas o fato de ver tantos se unindo pela mesma causa lhe dava uma força renovada. Ele não estava mais sozinho. Mas, enquanto a verdade se espalhava e o apoio público aumentava, a batalha para enfrentar as consequências da divulgação estava apenas começando. Ronaldo e João agora enfrentavam um novo desafio: garantir que os responsáveis pagassem pelos danos causados e que o legado de João fosse lembrado como um símbolo de coragem e justiça. O peso das revelações foi imediato. Com as provas finalmente expostas ao público, o governo e as figuras de poder que haviam tentado encobrir o experimento começaram a ser pressionados por investigações e manifestações.
A indignação pública foi imensa, e cada novo detalhe divulgado pela imprensa só aumentava o clamor por justiça. Ronaldo e João assistiam de perto, conscientes de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas havia algo mais importante acontecendo. A verdade estava sendo ouvida. João, que havia vivido por tantos anos na obscuridade, agora sentia a força da solidariedade das pessoas. A dor do passado ainda o atormentava, mas ele sabia que o caminho da verdade havia sido aberto. A cada novo apoio que recebiam, ele sentia a sensação de que finalmente estava cumprindo sua missão, não apenas encontrar justiça para si, mas para todos aqueles que sofreram em silêncio. Ronaldo, que o havia acompanhado em cada passo dessa jornada, agora via um João transformado. Aquele homem quebrado e sem esperança que ele encontrou nas ruas de Lisboa, agora se erguia como um símbolo de resistência. Mas apesar da vitória emocional, a realidade das consequências estava logo à frente. As ameaças começaram a ser mais concretas, e os inimigos de João e Ronaldo se tornaram mais agressivos. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas, ao olhar um para o outro, havia uma força silenciosa que os mantinha firmes. A luta estava longe de terminar, mas agora eles tinham algo maior para seguir: a certeza de que a verdade prevaleceria, não importa o custo. Ao longo de nossas vidas, muitas vezes nos deparamos com desafios e obstáculos que nos fazem questionar nossa força interior e nossa capacidade de superação. Cada dificuldade que enfrentamos tem o poder de moldar quem somos, nos empurrando para limites que nunca imaginamos alcançar. Quando nos deparamos com momentos de dor ou perda, é natural nos sentirmos impotentes, como se o mundo estivesse contra nós. Mas é nesse exato momento que somos desafiados a encontrar nossa verdadeira força e resiliência. O que aprendemos com a vida é que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz em nosso interior que nos guia para a frente. As adversidades não são o fim, mas uma oportunidade para nos reinventarmos e crescermos. Como diz o ditado popular brasileiro, a vida é feita de altos e baixos, mas os baixos nos ensinam a valorizar os altos. E é essa sabedoria popular que podemos aplicar em nosso dia a dia. Quando algo nos derruba, em vez de nos deixar consumir pela tristeza ou pelo medo, devemos buscar forças para nos levantar, aprender com a situação e seguir em frente com mais determinação. A vida é uma constante evolução, e cada desafio é uma oportunidade para aprender. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher como reagimos a isso. Podemos nos deixar consumir pela raiva, pelo ressentimento e pela frustração, ou podemos olhar para essas experiências como uma chance de aprender, crescer e melhorar. O mais importante é entender que nossas atitudes e reações determinam nosso caminho. Quando enfrentamos a dor com coragem e perseverança, não apenas superamos o obstáculo, mas nos tornamos mais fortes. Outro ponto importante é o valor das conexões humanas. Somos seres sociais e, muitas vezes, a ajuda de um amigo, um mentor ou até mesmo de um estranho pode fazer toda a diferença em nossa trajetória. Não tenha medo de pedir ajuda quando necessário e, da mesma forma, esteja disposto a estender a mão para os outros. A vida é feita de encontros, e cada pessoa que cruzamos em nosso caminho pode nos ensinar algo valioso. No entanto, para que possamos aplicar essas lições em nossa vida, é necessário dar um passo importante: acreditar em nós mesmos. Quando acreditamos em nossa capacidade de enfrentar qualquer desafio, as portas se abrem de uma maneira que jamais imaginamos. A autoconfiança é um combustível essencial para o sucesso. É importante se lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, acredite. A força para seguir em frente já está dentro de você. Muitas vezes, o maior obstáculo não está no que enfrentamos, mas em como nos vemos diante dos desafios.
Por fim, a vida é um processo de constante aprendizado e crescimento. Cada momento vivido é uma chance de nos aproximarmos mais da pessoa que queremos ser. Não deixe que os erros ou falhas definam quem você é. Eles fazem parte do processo de evolução. Aprenda com eles, siga em frente e nunca perca a esperança, pois a vida sempre nos oferece novas oportunidades. Se essa mensagem tocou o seu coração e você acredita que pode aplicar essas lições em sua vida, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu like, comente abaixo sobre o que você aprendeu e como pretende aplicar isso na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo inspirador. Juntos, podemos aprender e crescer cada vez mais. Vamos seguir em frente, com coragem e confiança, e fazer da nossa jornada uma verdadeira história de superação.